Glória a Deus. Pai, nós estamos com o coração aberto para receber a Tua santa palavra. Essa palavra que tem poder de transformar vidas, que tem transformado famílias, Pai. E hoje, Teu servo, Tiago, ele está aqui para ser usado por Ti e trazer essa palavra para nos ajudar, para nos inspirar, para fazer com que nós venhamos a não fazer mais as mesmas coisas, mas sim aquilo que o Senhor quer. Não fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Que Ele seja livre, que Ele seja totalmente guiado pelo Senhor, para trazer instruções, para trazer exortação, seja aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós estamos de coração aberto para receber a Tua santa palavra, Pai. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Fica à vontade, irmão. Olha Amém. a hora, viu? O pessoal pode sentar, deixa só a Deana aí. Amém, irmãos? Você já disse que Deus era bom hoje? Amém. Pode soltar o pé daí, Aldeana. Aleluias. Os músicos podem tomar seu assento. Aleluias. Feche seus olhos, eu sei que já orou, mas a gente tem aquela reverência também de pedir a Deus uma direção. Obrigado, Pai. Te agradecemos, Pai, e pedimos que não sejam minhas palavras, mas sejam as suas palavras. Aquilo que for dito aqui no altar, meu Pai, que entre em nossos corações, principalmente do ministro, Pai, indo para baixo, para alcançar cada um, Pai. Nós precisamos cada dia mudar para chegar na Tua presença, Pai, e fazer o nosso melhor. Assim nós oramos e bem-vindo Espírito Santo. Seja feito a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Aleluias. Irmãos, hoje eu estava trazendo um tema, e ontem para hoje foi uma luta para escolher qual tema seria para falar essa noite. Pode começar com o ensino e depois do meio para o fim pode ser uma pregação. Mas como eu falei para vocês, o ensino ou seja, a pregação ela te motiva a ir para o outro lado da rua, né? Mas precisa de alguém para te levar para o outro lado. Essa é a pregação, ela te motiva, ela te fortalece. E o ensino é diferente. O ensino, além dele te motivar, ele te ensina a ir sozinho para o outro lado e voltar. Mas os dois, ele tem um objetivo, alcançar almas e cuidar do nosso coração. E eu coloquei assim: vivemos em dias em que muitas pessoas querem os benefícios de Deus, mas poucos querem o compromisso com Ele. Algumas pessoas, elas querem o benefício, elas querem ser abençoadas, elas querem que suas famílias sejam restauradas, elas querem ter um bom emprego, que não é errado, elas querem ter uma boa casa, elas querem ter um bom casamento, elas querem ter uma boa empresa, mas infelizmente a maioria delas não querem ter um compromisso com quem pode dar isso a elas, que é o Senhor Jesus. E com isso, irmãos, eu trouxe esse tema, o poder da lealdade. O que realmente a lealdade faz? Aquele que anda e se é leal à palavra do Senhor. O significado na Bíblia, no original, no Antigo Testamento, a lealdade vem da palavra hebraica chesed, que significa amor fiel, bondade constante, um compromisso de uma aliança. Ou seja, a lealdade é permanecer firme, sempre, mesmo quando tudo é difícil. Honrar uma aliança com Deus e com as pessoas. Ou seja, uma pessoa que é leal, ela tem o objetivo de honrar um compromisso com Deus e com as pessoas. Mas o que a gente vê nos dias de hoje é que as pessoas, elas não têm honrado esses compromissos com lealdade. Ela está fazendo como se fosse de qualquer jeito. Quando a gente recebe algo da parte de Deus para nos alimentar, e quando estamos passando em tempos difíceis, a gente consegue ser leal. Mas quando o nosso carro está com combustível cheio, com o tanque cheio, quando a nossa casa está com o armário cheio, quando estamos perfeitamente com saúde, algumas pessoas têm a dificuldade
de continuar sendo leal a Deus. E hoje eu estava pensando isso, eu estava buscando e estava orando um pouco. Hoje foi muito corrido, mas eu vinha desde ontem orando. E eu disse, tenho que mudar uma frase na minha vida. Eu não posso buscar a Deus porque agora começou a pressão. Eu não posso orar a Deus porque a pressão aumentou. E eu queria mudar isso na minha vida e eu quero te ensinar também. Você não vai buscar a Deus quando a pressão chegar. É até estranho a gente falar assim. Você não tem que ir buscar a Deus quando a pressão chegar. Você tem que continuar buscando a Deus. Porque quando a pressão chegar, você já está buscando a Ele. Porque tem pessoas que elas são leais e estão indo tudo bem. Mas quando chega na hora da pressão, elas correm para buscar a Deus, achando que Deus é dono da revista da Avon. Elas pegam aquela revista e querem escolher o que querem, dá vontade de comprar algo. Ela pega aquela revista, ela olha, eu quero esse perfume. Ela assina, entrega a mulher leva e com 8 dias chega aquele perfume. Deus não trabalha desse jeito. Deus trabalha com lealdade. E aonde você estiver, você pode falar com Ele para ser fiel a Ele. A lealdade não é um sentimento, é uma direção, é uma decisão diária. Abra aí Provérbios 21, por gentileza. Provérbios 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Tem uma versão aqui que eu notei, ela diz assim, pode tirar, diz assim, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. E aqui nós vemos 3 benefícios. O primeiro benefício da lealdade é encontrar vida. Quando somos leal a Deus, nós encontramos vida diante de Deus. Eu falei até para o pastor esses dias, tem coisas que não precisa nem orar. As pessoas, elas enfeitam muito. Elas dizem, eu vou orar a Deus para saber se isso é de Deus. Tem coisas que nem precisa orar, irmão. Você está enfeitando demais para tomar uma decisão. Tem coisas que é decidido na lealdade. Quando você realmente é leal a Deus, você não precisa nem orar. Eu sei que tem situações e escolhas que você chega lá e ora assim, não estou dizendo que é contra. Mas não enfeite muito não. Porque nós sabemos que a lealdade, ela traz vida. E sem orar e sem buscar a Deus, a gente sabe. Se a lealdade a Deus, a lealdade a líderes espirituais, a lealdade à sua igreja, se ela está trazendo vida para você, então a deslealdade traz o quê? Não precisei nem orar para saber que traz morte. É só algo da gente se sentar e refletir, mas o diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas. Elas têm dado legalidade. Elas são leais nos cultos. Elas são leais nas suas escalas. Elas são leais nos altares. Mas Deus está procurando pessoas que sejam leais no secreto. Quando alguém não está vendo. Quando você está cortando um cano, que nem eu estava lá trabalhando e cortando um cano, e a mulher disse, eu quero 1 metro de cano. E aquele metro de cano, eu olhei, quando eu fui medir na trena, eu novato, aí cortei 98 centímetros. Ela queria 1 metro. 1 metro é 100 centímetros. Faltava 2 centímetros. Eu poderia ter descido de lá, entregado o cano a ela, ela podia ter ido embora. Mas na hora que eu medi aquele cano, algo dentro de mim incomodou. E disse, desce e diga a ela a verdade. Se ela não quiser, volta e corte outro. E paga o cano que você cortou errado. E eu cheguei lá perto dela e disse assim, olha, a senhora quis 1 metro de cano e aqui está os 98 centímetros de cano. Falta 2 centímetros para dar 1 metro. Se a senhora não quiser, eu levo lá e corto. Ela disse, é besteira. E é isso que o diabo tem feito com muitas pessoas. Não estou dizendo que ela é o diabo, não. Você está fazendo uma coisa para tirar a lealdade da palavra de Deus na sua vida e o diabo está dizendo, isso é besteira. Eu vou honrar pastor nada. Eu vou honrar o meu líder nada. Você vê algo que está lá no WhatsApp que alguém manda, da parte de Deus, viu? Eu não estou dizendo nem da parte do mundo, mas da parte de Deus. E você olha como nada estivesse acontecendo e você nem dá um retorno. E o diabo diz, dá não, isso é besteira. Cuidado, que a deslealdade traz morte. E ela disse a mim, é besteira. Eu disse, irmão, você pode ser besteira para você, mas para mim não, porque eu tenho um Deus e eu prefiro ser leal a Ele. E aquela mulher foi embora.
Amém? O benefício da lealdade. A lealdade atrai favor de Deus. Abra aí em 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. Quero ver se está na mesma versão. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluias. Deixa eu ver. Pode tirar, deixa eu ler essa versão aqui que é mais rápida. Lá em 1 Samuel 2,30 diz assim: aos que me honram, honrarei. Deus confia responsabilidades a quem é leal. Os que me honram, honrarei. Olha mesmo. Comecei a servir na igreja Filadélfia, o pastor Roberto. O pastor Diego estava uma vez mais ele lá era outra igreja na época. E eu passei sem conhecimento, sem entendimento, e eu disse assim: agora o mundo está se acabando. Pastor Roberto, pastor, eu já sabia a vida dele toda já. E passou outros dias, eu passo de novo e está lá o pastor Diego, mas o pastor Roberto. Eu disse: pronto, agora deu a pareia mesmo. Só falta um para tanger. Eu sem entendimento, com pouco tempo eu estava lá dentro tangendo. E com o tempo fui aprendendo o que é lealdade. Lealdade não é falar. Lealdade é viver. Porque falar todo mundo pode falar. Eu sou leal. Qualquer um pode falar. Agora viver são para poucos. E eu estava tocando esse instrumento aqui, contrabaixo. Por um seguinte, o pastor chegou perto de mim e disse: Tiago, não tem ninguém que toca contrabaixo não, toca lá. E eu caminhando na fé, me dê que eu toco. Eu vou aprender para tocar pelo menos as notas natural, para ser mais fácil. E eu comecei a tocar. Eu não sabia tocar, mas estava me empolgando como que soubesse. Às vezes eu errava a nota, abaixava o baixo, deixava mudo, mas eu ficava batendo nas cordas, o povo olhando, eu achava bom demais. Começo da fé, querendo aparecer, dizer assim: o espelho sou eu. Dava vontade de vir na frente do pastor para o povo ver que eu estava tocando. Isso era carne, eu novo convertido. Mas eu comecei a tocar e com pouco tempo eu vi um menino entrando na igreja que ele tocava demais. E o pastor olhou para mim e disse: Tiago, botar fulano para tocar que ele tem mais habilidade do que tu. Pensa numa pancada. E aquilo ali me feriu muito porque eu não tinha conhecimento. Porque servir a Deus com lealdade, irmãos, é você reconhecer que alguém sabe mais do que você e dar o lugar para ela servir. Às vezes eu ficava pensativo: mas rapaz, fulano tirou fulano e botou ciclano. Mas quando chega o tempo da estação, me vi, você tem que comer o fruto. E as folhas caem para a próxima estação. E eu estava tocando e o pastor disse: fulano vai entrar. Eu digo: não, pastor, pode colocar ele aí. Pode ficar tranquilo. E eu me sentei: tamo junto, pastor. Nós somos leal até o fim. E meu espírito, eu dentro de mim, dizia assim: chamar outra vez eu vou, vai esperando. E fiquei, eu disse: vou mais não. E eu comecei a orar para o cabo se desviar. O cabo vai sair da igreja. Só para chamar eu. Um novo convertido. Com 3 semanas, 4 semanas, o cabo não veio mais. O pastor disse: Tiago, o rapaz não veio mais não. Toca aquela música ali. É o seu pudim não ir. Dentro de mim. Mas por fora eu disse: não, pastor, eu vou que nós estamos juntos. Sou leal até o fim. Vamos embora. E eu subi e comecei a tocar. Diz quem apareceu no terceiro culto de novo: o cabo. E o cabo se firmou-se. Glória a Deus. Quando o cabo se firmou-se, o do teclado sai: vai ali, Tiago, fazer um fundo musical. E eu gostava demais. Não sabia tocar, mas me amostrava. Tocava. Aí entra outro na igreja com mais habilidade. Eu digo: eu já sei, eu já passei por essa história. É que nem menino disse: não vai não, que tu vai cair. E a mãe disse: eu não disse. Quando entrou, o pastor disse: ô Tiago, deixa o fulano tocar aí. Ele sabe mais do que tu. Não, pastor, pode ir que eu tô... Não se preocupe não, ó. Meu coração, fidelidade, lealdade. E eu me sentava, digo, quando me chamava, eu duvido eu ir. Mas no começo o rapaz não se firmou. Quem subiu no altar para tocar? Eu.
E assim foi com quase todos os instrumentos. Só não toco bateria, que isso é coisa pra doido. Só não toco isso ali. Os meninos são ninja demais. Mas todos os instrumentos colocaram para mim tocar, eu toquei. E comecei a aprender, irmãos, que lealdade não é você aparecer. Lealdade é Deus aparecer na sua vida. Amém? E quando nós temos a lealdade, irmãos, Deus ele honra. Lealdade ao comando do Espírito Santo. Lealdade ao comando que Deus está pedindo para você fazer. Eu me lembro que eu preciso dizer isso. Eu já falei algumas vezes, eu preciso dizer isso. Porque alguém pode estar com uma palavra do Espírito Santo dentro de você e você está se prendendo para não fazer. Quando o Espírito Santo pede para você dar alguma coisa, não olhe valores. Olhe propósito. Esqueça valores. E eu estava com R$150 no bolso. Alguns já sabem essa história. Eu estava para comprar meu celular. Fiquei doidinho pelo J2. Menino, pensa num celular ruim. Mas eu estava doido por aquele celular. Na época, todo mundo querendo comprar. R$150. O meu tinha queimado. E eu feliz da vida. Eu acho que Deus olhou assim e disse, está feliz demais. Aí dei esse dinheiro a fulano. E foi uma luta para dar esse dinheiro. Eu vou dar só 100, fico com 50. Digo, não, eu vou dar. Se Deus está mandando dar, eu vou dar. Eu fui lá, entreguei a fulano e vim para casa. E a voz que eu vinha de lá até em casa escutando foi assim: mas tu é besta, viu? Tu vai dar o dinheiro de comprar o celular e tu vai ficar sem celular. E agora? Vai fazer o quê? E fui embora para casa. Com poucos dias arrumei mais. Quando eu fui descendo na igreja lá embaixo, que era Filadélfia ainda. Quando eu fui descendo, ou era o Verbo da Vida, não sei. Acho que era o Verbo da Vida. Quando eu fui descendo, o Espírito Santo disse, volte e deu dinheiro à pessoa que está lá dentro da igreja. Eu disse, pronto, eu vou trabalhar para os outros agora. Ganhar dinheiro para dar para os outros. Mas lá dentro, irmão, era aquela palavra assim, seja leal. Seja leal essa palavra, seja leal. E se eu cheguei lá, entreguei o celular, entreguei o dinheiro. A pessoa disse, eu vou orar com você, e orou. E passou-se uns dias, eu estava sentado num culto lá, eu estava pregando. O pastor Roberto estava pregando, e um rapaz de afogado da engazeira estava sentado por trás de mim. E o pastor estava pregando aquela palavra, é melhor dar do que receber. Porque quem dá é mais abençoado do que quem recebe. E eu fiquei com aquilo pensativo. E é melhor dar do que receber. E aquele rapaz pegou aquela palavra na hora, se levantou-se, pegou o celular, colocou no bolso do pastor Roberto. E assim que colocou no bolso do pastor Roberto, o diabo veio. E o diabo disse assim, o celular não era para tu? Foi tu que desse o dinheiro? Foi tu que ofertasse o dinheiro? E aí? O que é que você vai fazer? Tá sem dinheiro? Sem celular, sem nada? E naquele momento eu me sentei. Eu estava sentado. E na hora eu bloqueei aquele do diabo e disse, está amarrado, Satanás. E eu disse, obrigado, Senhor. Obrigado pelo celular do meu pastor, porque o meu pastor merece. E o celular dele é novo, e obrigado. O meu está chegando. E naquele momento que eu estava orando, o pastor, eu estava mais para esse lado assim, e o pastor estava andando. E eu disse, obrigado, Senhor, porque o meu está chegando. O pastor parou, olhou para onde eu estava e disse assim, se você pediu, é seu. E ele foi onde eu estava e me entregou o celular. E eu me lembrei da palavra que eu recebi, de ser leal à palavra que eu recebi do Espírito Santo. Mas no momento foi uma luta também para o pastor Roberto, porque o pastor Roberto, Daniel estava presando no celular, que o celular estava ruim, eu já tinha quebrado, mas estava bem mal. E ele pensou, vou dar esse celular a Daniel. E Daniel sentada também, oxe, eu vou ganhar um celular, Roberto vai me dar é para eu. Para que você, as coisas que às vezes não tem lógica para você, para Deus tem propósito. Não tinha lógica ele me dar o celular, eu ia dar era para minha esposa, que estava precisando. Você já prestou atenção que quando você dá uma oferta a alguém, tem pessoas da sua família que tem muito mais necessidade, mas Deus manda dar outra? Para você não tem lógica, mas para Deus tem propósito. E naquele momento, o pastor deu o celular e depois contou a história que o Daniel também estava ruim. Mas ele recebeu uma voz também. Seja leal, o meu comando. E ele entregou aquele celular e foi para casa. Não sei se foi com 2 ou foi com 3 dias. Alguém chega na porta, bate. E acho que abre a porta e entregaram um celular na caixa. Daniel, esse celular aqui é seu. O poder da lealdade. O poder da lealdade e do comando de Deus que dá sobre as nossas vidas. Deus, ele sustenta, irmãos, aquele que é leal. Quem é leal não precisa se promover. Deus exalta no tempo certo. Davi foi leal a Saul, mesmo sendo perseguido.
E no final Deus fez com que Davi virasse rei. Às vezes você está servindo ao Senhor e está sendo perseguido por alguém que realmente serve a Deus também. Mas eu quero dizer, continue sendo leal. Continue sendo fiel. Você não precisa provar nada para ninguém. A maior prova que tem é o seu coração diante de Deus. Se souber tanta calúnia que se levantaram. Eu encostei perto do pastor, levantaram tanta calúnia comigo que teve uma vez que eu fiquei triste. E a resposta que eu recebi do Espírito Santo foi assim: não pergunte quem foi. Uma pessoa chegou perto de mim, do pastor, e disse: pastor, tem um negócio para dizer ao senhor, é o Tiago. Diga aí. Eu feliz. Ele disse: uma pessoa me disse que o pastor tivesse cuidado com o pastor Roberto e Tiago, que ele gosta de extorquir as pessoas. Mas quando ele disse isso, eu deu uma vontade de perguntar quem foi. E o Espírito Santo disse: não pergunte quem é. Fique calado, porque eu sei o coração que você carrega de lealdade. E a mesma coisa, o pastor ficou com vontade, disse: pastor, não pergunte não. Uma para a gente não ficar ferido, porque isso dói bastante. Quando mexe com o nosso caráter, quando mexe com algo que a gente sabe quem nós somos, isso mexe. Mas o mais importante é o que Deus sabe, é o Deus vê quem você é. Não tente discutir, não tente colocar na cabeça de alguém que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Não, faça a sua parte, pregue a palavra. Tem pessoas que não vão entender o que é ser leal diante de Deus. A lealdade, ela traz proteção de Deus. A integridade e a retidão me protege. Ela diz que em Salmo 25, 21. Pessoas leais são guardadas por Deus e permanecem firmes. Olha essa parte. Pessoas leais são guardadas por Deus e permanecem firmes. Seja sincero, quem é que acha eu engraçado aqui? Que eu faço as pessoas rir? Levanta a mão aí. Pronto, você que não levantou, vou fazer você rir, para você levantar. Então, eu sou uma pessoa divertida. Eu sou uma pessoa que faz as pessoas rir. Mas você sabe que todas as vezes que eu subi no altar, nem tudo estava flores? Porque a minha lealdade com a palavra de Deus para as pessoas não vai se medir pela uma dor que eu estou sentindo, ou pelo um sentimento que eu estou sentindo. Porque ser leal à palavra de Deus, ser leal ao pastorado, ser leal aos seus líderes, ele traz saúde para a sua vida. Ele não traz doença, ele traz saúde. Eu sei que aqui dentro pode ter algumas pessoas que trabalham em hospitais, eu vou dizer algo que poucas pessoas aqui sabem. Mas eu nunca baixei a cabeça e fiquei triste, fiquei me maldizendo num canto de uma parede. Ô irmão, ore por mim, que eu estou passando por isso. Não, só algumas pessoas. Não é pessoas de confiança, vamos dizer. Eu vou tirar essa palavra para o cara pensar. Quer dizer que não confia em mim, não. São pessoas mais próximas de mim que eu contei isso. E tem algumas pessoas aqui que não sabem. Eu acho que a maioria da igreja não sabe. Eu estava em casa e eu tinha acabado de me levantar, eu ia fazer alguma coisa. E eu fui para a sala. Quando eu cheguei na sala, esse meu olho esquerdo, eu perdi a visão dele total. Eu fiquei cego desse olho esquerdo. E naquela hora que eu fiquei cego, naquela hora, a única coisa que eu me lembrei foi orar em línguas. Porque na hora o diabo disse: você não vai enxergar mais não. E eu comecei a orar em línguas e me deitei no sofá. Veio o medo, bateu o medo. E eu só sei que eu acabei adormecendo. E quando eu acabei adormecendo, e quando eu me acordei, a primeira coisa que eu fiz foi fechar o outro olho que eu estava enxergando, para ver se eu continuava enxergando por esse. E eu voltei a enxergar novamente. E a primeira palavra, uma das palavras que vem caminhando, me acompanhando é assim: seja leal àqueles que te alimentam com a palavra de Deus, que você vai atrair saúde para você. Seja leal ao seu chamado. Mas não parou por aí não. Arrumei um emprego, estou num emprego novo. E eu estou lá na frente do computador. E quando eu estou na frente do computador, eu só ouvi o número e a letra correndo. E quando eu tirava a vista do computador, voltava ao normal. Quando eu olhava para o computador, o número corria de novo. Tem alguma coisa estranha com a minha visão. Me levantei, fui lá atrás atender um cliente. Quando eu olho para o cliente, eu já não enxergo mais o cliente. Agora não é mais um olho, é dois. E naquela hora não bateu um medo em mim não. Eu só estava vendo o vulto do cliente. Eu sabia voltar para o birô. E o cliente falando. E ele achava que eu estava escutando. E eu só estava orando em línguas, bem baixinho. Ele pegando as coisas e perguntando. E eu orando em línguas. Consegui chegar no birô, me sentei, fiquei olhando para o birô.
E não sei se eu pedi para alguém passar a compra. E eu saí, fui lá para trás da loja orar e fiquei orando lá. E não me abalou não, isso não. E continuei orando a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tem certeza de quem você carrega dentro de você, você tem certeza da lealdade que você tem com as suas autoridades e com a palavra de Deus, a integridade da palavra que você carrega, você não tem medo do diabo não, e de situações não. Pode vir um abalo, pode, a gente não pode mentir, mas a gente tem que se manter firme. Aí vai eu fazer agora o exame de vista, para saber como é que tá. Diga, eu acho que é o óculos que está vencido. E quando eu chego lá no consultório, o rapaz ele faz todo o check-up. Rapaz, tu tá, as cores tá muito boa. Tu tá vendo bem todas as cores, de perto, de longe. O teu óculos está perfeito. Não precisa trocar teu óculos. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O fundo do teu olho é diferente. Eu disse, ele disse, é. Ele disse, eu não estou afirmando, cara, mas eu tenho que dizer a tu. Eu disse, pode dizer. Ele disse, de uma hora para outra você pode cegar e não voltar mais. E naquela hora eu me levantei e disse, bom. Mas eu vou pedir para você procurar um médico que é mais aprofundado nisso, para que você vai fazer um exame. Quem é que sabe o que é glaucoma aqui? Pela medicina, muitos médicos dizem que glaucoma não tem reversão. Você acredita que eu ceguei e voltei a enxergar de novo? E por isso que eles pediram para fazer esse tratamento, que eles acharam muito estranho. Eu não achei estranho. Eu achei milagre, não estranho. E tá eu aqui ministrando para vocês sobre lealdade da palavra de Deus, que a lealdade traz, o poder da lealdade, ela traz cura para a tua vida. Ela traz proteção para a tua vida. Ela traz tudo aquilo que você precisa para a sua vida, agora sendo leal a Deus. Tiago, mas se chegasse um tempo, que não vai chegar em nome de Jesus. Tiago, mas se chegasse, e tu não enxergasse mais, não vai ser as situações que vai me afastar do amor de Deus. Não vai. Eu não vou dizer nem medo, mas o receio que eu tenho é que o diabo consiga me cegar espiritualmente. Se o diabo conseguir arrancar uma perna, arrancar um olho, arrancar a língua, arrancar um braço, mas ele não arrancar o teu espírito da palavra, nós estamos no lucro ainda. Então que ele não toque nos olhos espirituais de muitas pessoas. Porque isso é só uma situação física minha. E não me reclama, eu vivo bem. Vivo bem. Não vou ficar pensando. No começo, uns 3 ou 4 dias, eu fiquei muito pensativo. Eu digo, sabe de uma coisa? Não vou pensar mais nisso, não. Eu vou aproveitar o tempo de vida que eu tenho daqui para frente. Então, o receio que eu tenho é o diabo cegar muitas pessoas espiritualmente. Falar assim, isso não tem nada a ver, isso é besteira. Cuidado. A deslealdade, ela traz morte para a vida da gente. A lealdade, ela leva você até o propósito. E a deslealdade, ela leva você para fora do propósito. Você pode até realizar sonhos. Comprar casa, carro, ter um bom casamento. Mas se você estiver fora do propósito, está perdido. De nada vai se valer. Por conta da lealdade. Malefício da deslealdade. Judas Iscariotes caminhou com Jesus, mas no final o traiu. Perdeu o propósito e terminou em destruição. A deslealdade gera confusão e divisão. Deus abomina quem semeia contenda. A deslealdade afasta você da presença de Deus. A lealdade traz honra. A deslealdade traz queda. A lealdade traz vida. A deslealdade traz morte espiritual. A lealdade traz propósito. A deslealdade traz perda da direção. A lealdade traz proteção. E a deslealdade traz exposição ao diabo. A lealdade te leva a lugares sobrenaturais em Deus. Daniel manteve a sua lealdade com Deus e continuou orando mesmo quando isso significou enfrentar as covas dos leões.
A Bíblia diz que Daniel era um homem leal a Deus. Muito leal a Deus. E por isso algumas pessoas ficaram com inveja de Daniel e disse assim: vamos falar com o rei para o rei colocar um decreto. Quem orar durante aqueles 30 dias por qualquer Deus, a não ser o rei, a gente faz um decreto para jogar na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel não se escondeu. A Bíblia diz que Daniel continuou sendo leal a Deus. Você sabia que se Daniel chegasse em casa, todos os dias ele abria a janela e ele orava ao Senhor? Você sabia que se Daniel chegasse em casa e fechasse as janelas e fosse orar, ele estava sendo desleal à palavra de Deus? Ele estava negando a sua própria fé. Ele não fez aquilo para se amostrar. Ele disse: independente para onde eu vou, independente do que fizerem comigo, eu vou continuar fazendo o que eu vinha fazendo. Ele abriu a janela e começou a orar. Mas alguém viu e disse: olha, fulano está orando. Pegaram Daniel, jogaram na cova dos leões. E foi a primeira vez que eu vi um leão fazendo jejum. É sobrenatural, irmãos. A Bíblia diz que quando tiraram Daniel e mandaram chamar as pessoas que entregaram Daniel, antes deles caírem embaixo, os leões vinham buscar em cima. Era imoral a fome daquele leão. Mas por conta da lealdade a Deus, Daniel foi livre da cova dos leões. José foi leal a Deus e ao seu Potifar, ao senhor Potifar, ao recusar as propostas da esposa dele, mesmo estando longe de casa. Imagina aí. Um rapaz agora que foi vendido pelos irmãos, continuou sendo fiel na palavra a Deus. Vai agora para dentro de um palácio, a mulher do rei está em cima dele, e ele fiel, lealdade com o seu amo, que nós dizíamos antigamente. Mas mesmo assim não abria a boca para falar nada, porque ele sabia qual era a lealdade que ele carregava dentro dele. Amém? Elias e Eliseu. Eliseu demonstrou grande lealdade e obediência a Deus como sucessor do profeta Elias, como aponta a Bíblia Sagrada. Maria, mãe de Jesus, aceitou com devoção e coragem a missão divina de demonstrar lealdade a Deus. Muitas pessoas elas não sabem desmiuçar um pouquinho o que aconteceu com Maria. Rapaz, é sobrenatural a lealdade que essa mulher teve diante de Deus. Imagine você, a Bíblia não relata dessa forma, mas imagine você bem pertinho de casar. Você com seu esposo, com seu noivo, né? Bem pertinho de casar. E naquela época, se fosse pego em adultério, antes do casamento, eles matavam. Agora Maria recebe uma missão. Vai nascer Jesus. E ela diz: eis-me aqui. E agora ela está grávida. E agora para ela contar a José que foi o Espírito Santo. Mas mesmo assim, por conta da lealdade de Maria, Deus ele mostra a José. Ela está grávida e tira ela daqui desse lugar e vai para outro lugar. Porque eles vão querer lhe matar. E ela sai com José para outro lugar. Mas eu fiquei pensando: mas rapaz, e a festa de casamento? Ou você não acha que eles já tinham planejado tudo? Mas agora esperar mais 9 meses de lealdade. 9 meses. Imagina o tanto de calúnia que Maria levou, mas José. Eles saíram do ambiente. Mas você acha que aquele ambiente não soube que ela estava grávida, não? Mas a lealdade da palavra de Deus, irmãos, às vezes faz a gente ficar calado para a gente chegar no propósito. Tem muita gente batendo boca nas redes sociais e está saindo do propósito de graça. Deus pedindo: fica calado, eu te conheço. E o cara batendo boca lá na rede social. Se Deus conhece a lealdade, é aquilo que você carrega dentro de você, meu filho, acabou-se. Eu disse um negócio a Fábia, a minha esposa. Eu disse isso ontem, se eu não me engano. Eu disse assim: eu não tenho medo do diabo, não. Eu não sei se você tem, mas eu não tenho, não. Eu disse assim: se você realmente não serve a Deus de coração, não bata de frente com o diabo, não. É um conselho que eu lhe dou. Se você realmente não é destino: rapaz, eu vou servir a Deus de coração, sou leal a Deus. Se você diz com a sua boca que é leal a Deus e você não é leal a Deus, não bata de frente com o diabo, não. Porque se você bater, você vai perder. Agora, se você é leal a Deus, não tenha medo da enfermidade, não. Pode se levantar que ela vai sair.
Se você é fiel a Deus, não tenha medo da falta não. Levante suas mãos e diz: prosperidade, chegue na minha casa. Vai chegando na minha casa. Se você tem uma decisão no seu coração, rapaz, eu sei quem eu sou. Não tem aquela palavra que diz: rapaz, não diz que eu sou mentiroso não, porque eu sei quem eu sou. Se você carrega essa verdade dentro de você, e você sabe realmente quem você é, eu vou dizer a você, não tenha medo do diabo não. Agora, se você não carrega o que você está dizendo que carrega, não bata de frente com ele. Sabe por quê, irmão? Porque eu estou te reguardando, estou te guardando para você repensar. Porque tem muitas pessoas que dizem: eu sou leal, eu sou fiel, mas no secreto faz coisa errada. No secreto está fazendo coisas que não é para fazer diante de Deus. E achando que vai ter uma cobertura ou uma ocultação que o diabo não vai ver. Vai ver, irmãos. A lealdade traz proteção para a nossa família, para a nossa casa. Eu sei que ninguém está correndo, ninguém está pulando não. Mas minha obrigação não é fazer você pular não. Eu não estou dizendo que é errado não. A minha obrigação é fazer que a palavra entre dentro de você. E você saia pensativo: rapaz, será que eu tenho realmente ousadia de bater de frente com o diabo? Todo mundo erra. Todo mundo é falho? Falho. A gente erra, falha. Mas será que realmente eu tenho essa ousadia? Será que realmente eu tenho essa lealdade para eu bater de frente com o diabo? Tenho, então pode seguir em frente. E se eu não tenho, se conserte. Pai, me perdoa, eu quero ganhar essa autoridade novamente. Amém? O Ministério do Louvor pode vir. Aleluias. Aleluias. Obrigado, Pai. Feche seus olhos. Deus, Ele sabe do seu íntimo. Ele sabe do seu coração. Ele sabe o que tem te levado para mais longe dele. Ele sabe. Porque nesse momento, eu vou me incluir, porque nesse momento nós não dissemos assim: Senhor, a partir de hoje eu quero ter uma vida de lealdade com o Senhor. Eu quero me esforçar ao máximo. Não vai ser 2 centímetros de cano que vai arrancar a minha lealdade da palavra contigo, não. Não vai ser 5 centavos ou 2 reais que vai a mais no meu troco e eu não volto para entregar, que vai tirar a minha intimidade contigo, não. Não vai ser uma meia mentira que quando alguém chega em casa e diz que eu não estou. Ou então alguém que liga para mim e eu não quero atender e vira o celular e diz: eu estava dormindo. Não vai ser isso que vai tirar a minha lealdade contigo, não. Eu quero mudança. E para ter mudança precisa ter renúncia. Fale com você e ele aí no seu lugar. Senhor, eu preciso ser mais leal. Eu preciso me consertar mais. Eu preciso buscar mais. Ser leal não é só em palavras, não. Ser leal é em atitudes do nosso coração. Se o que nós fôssemos comer amanhã fosse o que nós falamos hoje, o que é que a gente comeria amanhã? Isso é forte. O que você plantou hoje com a sua boca para colher amanhã? Se você plantou coisas desagradáveis, então com a mesma boca que você plantou, você amaldiçoa essa semente e vira a página e começa a plantar novamente certo. Aleluia. Fique de pé. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Senhor. Tempo de lealdade. Seja feita a tua vontade, Pai, não seja feita a minha vontade.